Olá, muito boa noite para todo mundo. Bem na hora que tinha sido aprazada, a comitiva novidadeira do Terra Viva DBO na TV atravessou a porteira e entregou a boiada no seu destino. E com a empreitada cumprida na forma que ela tinha sido combinada, está chegando agora neste galpão para comandar a cantoria, que começa com a recitação da prosa brideira do dia. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou no fechamento da semana passada o resultado preliminar da sua pesquisa da produção pecuária nacional no terceiro trimestre do ano presente. E na parte que interessa para os companheiros e companheiras boiadeiros, o que tem para ser contado é que, neste período considerado, foram abatidas no país, debaixo de algum tipo de inspeção oficial, um total de 7.810.000 cabeças de gado. O tamanho deste rebanho, mandado para o gancho, representou um crescimento de 11,2% na comparação com os meses correspondentes de 2021 e de 5,8% em relação ao segundo trimestre deste 2022, que já está chegado nos seus dias derradeiros. Pois então, a respeito deste substancioso aumento na quantidade de animais abatidos, numa hora em que a oferta de boiada terminada costuma ser mais apertada, a amiga pecuarista é de certo que já tem perfeita sabedência do motivo da sua ocorrência, né? Este crescimento é a consequência do andamento normal do ciclo da pecuária, com a produção engordando numericamente ano a ano, depois de um período de forte investimento na cria. Com os bezerros e garrotes nascidos há 2 ou 3 anos virando bois prontos agora, o resultado natural é uma maior facilidade de compra e o esticamento das escalas de abate na indústria, né? O peso das carcaças bovinas produzidas pelos frigoríficos brasileiros nos 3 meses considerados também aumentou, chegando a 2.120.000 toneladas, ou 11,1% a mais do que no terceiro trimestre do ano passado. E repare o companheiro boiadeiro que este percentual ficou ligeiramente abaixo do crescimento registrado na quantidade de animais abatidos, né? Isso aconteceu porque nesse espaço de tempo que a gente está considerando, quando a oferta maior vem do confinamento, o pecuarista deu preferência para vender logo, em vez de pôr mais carne nesse gado. E a explicação é que o custo de produção estava pesando mais na hora de tomar a decisão. Já em relação ao trimestre anterior, o aumento no peso das carcaças foi de 9,2%, bem acima do aumento no número de animais abatidos. Isso porque lá naquela hora o fazendeiro não estava querendo segurar a boiada para aproveitar o preço, que estava muito compensador. Gado de alta qualidade é meio caminho andado para garantir a lucratividade da fazenda, mas só isso não vai adiantar nada se a companheira fazendeira não tiver uma invernada igualmente de primeira para tratar da sua boiada. Pois então, para não deixar ninguém carente de informação a respeito dessa precisão, a gente anuncia a apresentação da nossa sessão sobre pastagem com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor especialista do Portal DBO, nosso colunista aqui no Terra Viva DBO na TV. E o tema de hoje é o que se pode fazer para salvar uma área de terra ruim e ainda por cima infestada por plantas invasoras. Confira. Olá, amigos. Wagner Pires, de olho no campo. E hoje eu estou aqui numa região que é da Goiaba. Goiás com Bahia. Estamos pertinho aqui da divisa com a Bahia. Então, bem no cantinho de Goiás, perto do Tocantins e perto da Bahia. E essa fazenda aqui é uma fazenda que foi adquirida por um preço interessante. E quando ela foi comprada, estava um pasto maravilhoso. Por quê? Porque foi feito um trabalho, foi destocada a fazenda, tirado todo o cerrado e o pasto estava lindo, maravilhoso. Não tinha divisões e aí eles compraram a fazenda. Primeiro erro, comprou a fazenda e não fez análise de solo antes de comprar. No momento estava comprando, para saber o que estava comprando. A terra aqui era fraca, era ácida e pobre em fósforo. Aí o que foi feito? Divisão. Bacana, correto. Só que com o capim estava bom,
começou a colocar gado, precisava comer o capim. Quem é que voltou? As invasoras. Esse tipo de invasora de cerrado tem um sistema radicular muito forte. E somente com o trabalho que foi feito de formação, não elimina ela. E aí ela veio competindo com o capim. E aí, um problemão. Como eliminar essa planta? Vamos fazer reforma? Não elimina. Você só tem uma forma para você fazer, eliminar ela. E não é um investimento pequeno, mas é um investimento definitivo. É o uso do herbicida. Você fazendo o uso do herbicida, você vai eliminar. Não é um trabalho para 1 ou 2 anos. É um trabalho de longo prazo. Dá certo? Dá. Tem a tecnologia? Tem. Eu não recomendo você já começar a querer melhorar a fertilidade. O primeiro passo mais importante é limpeza das plantas daninhas. Aqui já foi feito divisão. A divisão permite o quê? Permite um melhor manejo da pastagem para poder brigar com a invasora. Porém, é fundamental, é essencial fazer o investimento para eliminar as plantas daninhas. Eliminando ou diminuindo satisfatoriamente a planta daninha, você pode pensar na segunda etapa, que é elevação do nível de fósforo na área, que é uma região pobre, como o Brasil praticamente todo é pobre em fósforo. Isso tem custo? Tem. A pecuária paga? Paga. Mas tem que ser feito com muita consciência, com muito planejamento, aos poucos e gradativamente. Não é uma fazenda pequena, é uma fazenda grande e tem que ir fazendo isso por etapas. Pecuarista, hoje, pecuária, a gente tem que fazer conta. Conta e ir trabalhando dentro de um planejamento e um orçamento. Então, pessoal, vamos entender. Quando você vai adquirir propriedade, não é só olhar do chão para cima, é olhar também do chão para baixo. Topografia maravilhosa, ótima. É uma região de chuva que ela tem os períodos muito bem definidos de chuva aqui. Tá? Então, uma região muito satisfatória. Tem uma ligeira inclinação aqui, mas é uma região extremamente favorável à pecuária. E futuramente, com certeza, aqui vai ser uma região também favorável à agricultura, que vai chegando aos poucos e gradativamente. Então, pessoal, vamos encarar a pecuária como uma agricultura. Você tem que ser lavorista de capim. Você tem que conhecer a terra que você está comprando. Tem que fazer análise, tem que verificar e tem que cumprir as etapas. Esse investimento de herbicida, ele faz parte do investimento para a compra da fazenda. Então, vamos colocar ele na conta e boa, vamos arrumar a fazenda. Lembrando que a sua fazenda vale pelo que ela produz. Vamos aprender a lição, vamos aprender com os erros e não vamos errar, ok? Um grande abraço e continue nos acompanhando. Nesse ponto da jornada, a comitiva faz uma parada ligeira, mas é já que a gente vai voltar. Depois de passar o ano inteiro apanhando mais do que vaca na horta por causa dos enleios e devorteios do mercado, agora nesses primeiros dias de novembro, o companheiro boiadeiro brasileiro está vendo o céu ficar um pouco mais desanuviado acima do seu chapéu. O caso que tem para ser contado é que, por conta de uma conjuminação de motivos, o vento está mudando de lado e a nossa praça boiadeira está querendo pegar de novo o rumo de subida da ribanceira. Pois então, para adquirir maior compreensão a respeito do rumo que está sendo tomado pelo carretão, a gente vai ter a satisfação de prosear aqui com o engenheiro agrônomo Pedro Gonçalves, analista da Scott Consultoria, que vai participar da nossa entrevista do dia falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Pedro. Obrigado por você ajudar a gente a entender melhor a situação. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso arranchamento eletrônico.
Uma boa noite, Sidney. Uma boa noite a todo mundo que está acompanhando. É sempre um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. O mercado pecuário brasileiro já voltou à normalidade depois dos problemas de desabastecimento provocados pelo bloqueio de estradas no começo do mês, hein, Pedro? Ó, a gente viu, né, aquela semana tudo bloqueado, tivemos bastante problema logístico, né, a ponta compradora ali via seus estoques acabando não saindo, não chegando aos lugares certos, a compra de gado acabou ficando travada também, situação de recebimento de gado ficou ali um pouco complicada. Aí, saindo dessa situação, a gente já viu um mercado um pouco mais ativo, né, o pessoal precisando renovar os estoques, então a gente até viu uma situação de melhora aí nas cotações, né? O pessoal precisando mais dos animais, mas tá aquela coisa, né? O mercado é volátil, quando aconteceu tudo aquilo, impactou diretamente aí na questão de oferta e demanda, e a gente já está vendo uma demanda um pouco mais aquecida, isso trazendo um mercado um pouco mais ativo, né? Em relação ao que foi quando estava bastante parado ali, aquela semana praticamente parada, né? Das paralisações. Ô Pedro, cadê então aquele gado terminado que estava sobrando no mercado, hein? A gente viu, né, esse problema entre safra ali na saída, né, do primeiro giro, a gente viu bastante animal sendo ofertado, principalmente também tivemos as unidades frigoríficas que vieram em férias. Essa situação já deu uma normalizada, a gente voltou, né, ao período de não ter tantos animais assim, só que a situação ainda está confortável para a ponta compradora, né? Eles vêm em uma situação do consumo bastante baixo, então os estoques ainda estão em um nível razoável, né, dentro da ponta compradora, o que faz com que eles tenham conforto, até na escala de abate, as escalas de 7 dias, 10 dias, por volta disso, acaba trazendo uma situação de comodidade. Mas ainda tem oferta boa, a gente está vendo o segundo giro saindo já a Scott Consultoria acredita aí no seu pico próximo aí no final de novembro, começo de dezembro, ainda tem uma quantidade razoável, mas não é aquela coisa que a gente viu já no primeiro giro, né? Agora, quando é que o gado de capim vai começar a chegar no mercado em maiores quantidades, hein, Pedro? Exatamente. A gente está com a retomada das chuvas agora nas principais regiões produtoras, né, do Brasil, uma retomada ainda que um pouco irregular. Algumas regiões aí estão recebendo um pouco mais de chuva, algumas estão ali um pouco derrapando ainda nessa situação. A expectativa é que para o final de dezembro esse gado de pastagens, né, comece a voltar. O começo do próximo ano já vai ser o sinal mais forte, né, a chegada mais forte desses animais provenientes de pastagem. Pois é, né? Olhando então um pouquinho mais para frente, o que é que deve acontecer com a oferta de gado para abate na próxima safra do capim, Pedro? A gente já está num momento de virada de ciclo, né? A gente já começa a observar um aumento na abate, tanto que o IBGE soltou a última estimativa, né? De que teve um aumento de 10% no número de abates. Isso já é um sinal de pessoal descartando fêmeas. A gente veio nos últimos anos aí uma retenção bastante grande de fêmeas, tanto que a gente está tendo uma oferta muito alta de bezerros para esse período, e essa baixa, né, dos preços do bezerro acabou levando o pessoal a descartar as matrizes, né, acabar descartando as fêmeas, que aí vem com esse aumento, né, da oferta aí dos animais. Isso pode até impactar um pouco para a situação do mercado da roupa do boi gordo, né? Você tem um aumento aí da oferta, isso pode acabar dando uma segurada no aumento, né, das cotações aí. A gente pode ter um ano de 2023, um começo de ano de 2023 não tão animado quanto foi o começo desse ano, com as arrobas aí R$ 340, por exemplo. Ô Pedro, e o consumidor brasileiro até que enfim está voltando a frequentar o balcão do açougue, é? Exatamente, a gente vê uma observa, né, uma recuperação desse consumo, principalmente motivado aí os empregos temporários dessas épocas de final de ano, já começa a observar ali o começo, alguma turma recebendo já a primeira parcela do 13º, os auxílios chegando, observamos aí uma recuperação, né, do consumo brasileiro, principalmente também a demanda maior que a gente teve depois das paralisações ali, todo mundo buscando um pouco de carne, querendo alguma coisa, com medo de aumento, então voltou aí, deu uma impulsionada, né, nesse consumo aí de carne bovina. Agora, essa melhora na demanda por carne aqui no nosso mercado caseiro, Pedro, ela veio para ficar ou mais uma vez vai ser meio fogo de palha, digamos assim? O final do ano sempre vem, né, acompanhado de uma melhora de consumo, mas a expectativa é que para o próximo ano sejam, né, retomadas o consumo que a gente tinha antes da pandemia. Não de primeiro momento, mas devagarzinho o brasileiro vai voltar aos patamares que a gente tinha antes da pandemia.
uma recuperação econômica vem vindo, a gente teve uma diminuição do desemprego, né, nesses últimos períodos. Isso pode dar uma esquentada muito boa para esse mercado do consumo. Aliás, o brasileiro gosta muito de churrasco, né, não tem como ficar sem. Pedro, olhando agora lá para fora, né? Pelo andar do carretão, já dá para dizer com certeza de 100% que esse vai ser o melhor ano da história para as exportações de carne bovina do Brasil? Sidney, já dá para fechar aqui para você que esse é o melhor ano da história em faturamento. Isso somado de janeiro até outubro, sem considerar ainda novembro e sem considerar dezembro ainda, que tem bastante ali lenha para queimar. Já é o melhor ano da história em faturamento. A gente faturou aí 10,3 bilhões de dólares com exportação de carne bovina in natura. A expectativa é que para esses próximos meses isso venha a se somar bastante. A gente não vai ter uma baixa, né, nas exportações, por mais que a China esteja pressionando ali um pouco a situação, é mais em relação aos preços e não aos volumes. Os volumes não foram tão impactados. Então, esse ano está sendo espetacular para quem faz mercado de exportação. Falando em China, né? O que é que a gente pode esperar deles daqui para o final do ano, hein, Pedro? Exatamente, né? China é o nosso principal consumidor da carne aí de exportação, seguida ali dos Estados Unidos, já pegando aí a tendência é que eles continuem pressionando os preços. Eles podem até acabar diminuindo, né, a recuperação da arroba do boi gordo para o mercado interno, mas a tendência é que eles continuem pegando aí volumes bastante consideráveis aí de exportação da nossa carne, mesmo que eles estejam um pouco mais rígidos em relação aos preços. Bom, evidentemente que a gente vai continuar acompanhando a situação aí, né? E a gente volta a pedir ajuda para vocês para poder entender aí o rumo do carretão no mercado, né? Obrigado então, viu, Pedro? Abração para você, dá um abraço para toda a turma da Scott aí e até a próxima. Pode deixar, Sidney, eu encaminho um abraço para todo mundo e um grande abraço para vocês também, viu? Obrigado e até. E veja a seguir, o consumo de carne aqui no nosso próprio terreiro aumentou, a oferta de gado terminado encurtou e o resultado foi que a nossa Praça Boiadeira pegou de novo o rumo de subida na ribanceira. O Terra Viva DBO na TV volta num instante só. Aguarde. E estamos de volta e o caso que tem para ser contado é que nesta quarta-feira, abrideira da metade fechadeira do penúltimo mês do ano, a nossa Praça Boiadeira contrariou a previsão e, em vez de embicar na descida da ribanceira, fez o contrário e pegou de novo o rumo de subida no estradão. Esta mudança de direção começou lá no meado da semana passada, quando o comprador de boiada, que estava correndo o trecho com o facão derriçador de preço na mão, né, só encontrou porteira fechada e não conseguiu fazer a carga do caminhão para atender à precisão do seu patrão. O problema é que naquela hora o frigorífico já estava começando a ficar apertado, como resultado dos bloqueios nas estradas que interromperam o fornecimento e provocaram um encurtamento da programação de abate em várias das principais regiões de comercialização do país. Ao mesmo tempo, o consumidor brasileiro finalmente conseguiu apartar algum dinheiro para comprar carne e a demanda aqui no nosso próprio terreiro voltou a aumentar. Com isso, a Câmara Fria, que estava cheia até a porta, agora já está ficando mais vazia e a indústria está precisando de mercadoria. Para complicar mais um pouco a situação, a oferta de gado terminado já não está mais tão folgada, ao contrário do que ela estava nas semanas recentemente passadas, porque com o avançamento do calendário, a maior parte da boiada engordada na segunda rodada do confinamento já foi comercializada. Por outro lado, é verdade mesmo que está chovendo bem, mas o tempo ainda não foi suficiente para recuperar a qualidade do capim nas invernadas, e isso quer dizer que daqui para frente vai ser grande a dificuldade para achar animais prontos para garantir o abastecimento do mercado. Juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 8 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, sendo que agora quem levou vantagem na negociação foi o fazendeiro, porque a arroba subiu em 6 dessas praças e caiu só em 2. A lista das arribadas foi encabeçada por Goiânia, a capital do Goiás, onde o boi aumentou para R$ 261 e a vaca para R$ 253, a prazo e livre do Fundo Rural. No Acre, a fêmea passou para R$ 226,50. No noroeste do Paraná, o boi foi para R$ 276 e a vaca para R$ 256. No sul da Bahia, o macho melhorou para R$ 271 e a fêmea para R$ 261. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais,
o boi avançou para R$ 263. Mas no norte mineiro, a vaca piorou para R$ 236,50. Em Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, a fêmea reagiu para R$ 233,50. Já em Dourados, a vaca desceu para R$ 241,50. A vida andou e tantos anos a gente já passou nessa lida, e a estrada que outrora parecia desconhecida e assustadora, em descidas enganosas e subidas desafiadoras, agora já foi vencida, no fio da enxada e nos cascos da boiada. Pois assim a nossa casa foi construída, e se ela ficou tão bonita e vistosa por dentro e por fora, isso é porque aqui todo mundo é companheiro e o serviço a gente faz com um pedaço do braço e outro da mão, mas usando sempre, de janeiro a janeiro, o nosso coração inteiro. E foi na intenção de dar uma mínima contribuição para a preservação da nossa verdadeira cultura sertaneja que a gente juntou essas prosinhas recitadas no encerramento da nossa empreitada de todo dia e publicou nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que acabaram tocando o coração dos companheiros e das companheiras boiadeiros e continuam correndo chão nesse mundão do sertão brasileiro. Se o amigo e a amiga ainda não leram e quiseram saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, que custa bem menos do que uma roupa de boi, pode ligar diretamente para mim, que eu vou atender pessoalmente com o maior prazer. O número do meu telefone é 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. O meu e-mail é sidneymasco@uol.com.br e o meu nome também pode ser encontrado lá no tal do Facebook. E com a satisfação de ter levado de vencida a lida que a nós tinha sido confiada, a comitiva faz agora a sua retirada, mas antes de ganhar as largas do sertão, já deixa combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Vai daqui um abraço para todo mundo e até mais ver então.